eles também não falaram muito do Tião e do bem e do mal. E a Adriana fala, e aquela hora lá do buraco, as mulheres mais magras e menores se dão melhor. Então você já imagina que tinha alguma coisa de buraco, entrar no buraco, cavucar buraco. Porcas. A Rayane fala, acho que a Thalíria pergunta assim para a Rayane, como é que você foi naquela parte de quebrar, ou a Carol, a Rayane, eu estava com a adrenalina 1000, eu saí quebrando tudo. Então você também já deduz que tem alguma coisa de quebrar. Quando a Thalíria e o Rafa sobem, o primeiro casal a subir, Rafa e Thalíria, então eles estavam sozinhos na casa. Eu acho que eles se sentiram mais à vontade para falar. E aí eles estavam conversando. A Thalíria mostrou uma certa preocupação. Ela fala assim pro Rafa, aquela última parte, não sei se de cadeado, eu acho que eu fui um pouco lenta, eu acho que eu poderia ter ido melhor. Ela mostra um pouco de preocupação. Aí o Rafael fala assim para ela, mas eu acho que o Vitor se daria bem em tal parte, porque ele é forte. Aí a Thalíria responde, mas tal parte era jeito, não era força. Então você começa a tentar entender que a prova envolve força, que a prova envolve agilidade, que a prova envolve jeitinho, que a prova era de casais, óbvio, é o Power Couple, mas que as mulheres foram mais determinantes. Sabe, a mulher faz tal coisa para que o homem possa fazer a sequência. Então, se a mulher for mal em determinada etapa, isso provavelmente atrasa o que o homem teria que fazer. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Estou trazendo spoiler aqui para vocês dessa última prova que a gente vai ver hoje à noite na telinha da Record, tá? Foi feita lá no campo de provas. A Rafa Brits até fez um stories mostrando toda a equipe. Muita gente. Gente, o que envolve um reality show é muita gente. Muita gente. E ali era só a parte de provas. Aliás, tenho amigos queridos em vários desses lugares, mas já disse para vocês, repito, eticamente não existe nem conversa sobre isso. Nem minha e nem deles, obviamente, porque isso é ética, né? Isso é respeito pelo trabalho do coleguinha, para você não prejudicar ninguém. Então, eu jamais seria antiética e sei que meus colegas também não. Aliás, assinam termos seríssimos de confiar, ser oh meu Deus, confidencial e tal. Bem, então o que eu pesquei? A Thalíria um tiquinho preocupada, mas mesmo assim ela fala assim para o Rafa, quanto tempo você acha que a gente fez? Em quanto tempo? Aí o Rafael fala mais ou menos assim, acho que uns 4 minutos. Só que a gente não sabe se 4 minutos é muito ou se 4 minutos é pouco. Né? Pode ser um tempo que, 4 minutos. Dependendo do que é a prova, caraca, foram bem no circuito, tipo um circuito. Não, 4 minutos? Ih, foram mal. Então a gente vai ter que ver a prova, vai ter que entender a prova para poder analisar. Mas o Rafa soltou essa porque só estavam os dois na casa. Aí foi chegando, depois chega a Adriane Domini, depois a Carol Radamese e Rayane Victor, os dois últimos, mas eu sei que a Rafa Thalíria foram os primeiros. Então eu consegui pescar isso. Eu consegui pescar que essa prova envolve circuitos, e aí uma hora, quando acho que alguém pergunta para a Rayane ou a Carol, e ela fala, acho que eu fui bem e tal, também a pessoa vai dizer, fui mal, às vezes vai, né? Mas também você precisa entregar ouro assim para o seu adversário, não precisa. Ou às vezes você tem a sensação de ter ido bem mesmo. É normal. Ou às vezes você tem a sensação de que não foi tão bem, só que os outros foram piores que você. Depende. E aí, alguém fala, acho que essa prova vai ser decidida e definida nos segundos. Ou seja, pela conversa que deu para eu analisar ali, pela conversa que deu para eu entender desses spoilers, é que a prova envolve-se num circuito, a prova é puxada. Nossa, quem é que estava subindo que falou que a boca, quem é que estava subindo que falou assim, nossa, tô com a boca com gosto de sangue, sabe, assim, tipo, às vezes dá, sabe, a boca seca, a boca, ou você nervoso, sabe, envolve uma série de coisas, obviamente, concentração, agilidade, força. Teve uma hora que a Carol também falou assim, acho que a Thalíria perguntou alguma coisa para ela, ou a Rayane de uma parte, ela fala, eu consegui descansar um pouquinho antes dessa parte, então quer dizer, prova daquelas, né? Naquelas boas, a Record oferece para a gente boas provas. Bato na tecla para que sejam ao vivo, principalmente na Fazenda ou alguma coisa, mas peço para que sejam ao vivo, tá? Deixa eu ver vocês aqui, meus amores, não posso deixar de comentar, Cíntia, sobre a live da manhã, a Karen Horta.
trouxe vários detalhes, né, meus amores? A live da manhã tá imperdível. Aliás, as nossas lives são imperdíveis. Obviamente que, como eu faço duas, eu trago um outro conteúdo, porque não faz o menor sentido. Muita gente consegue me assistir nas duas lives. Eu jamais traria o mesmo conteúdo, porque se tornaria maçante, cansativo, um conteúdo repetido. Mas peço a vocês, obrigada, Micael, para quem só pode me assistir no ao vivo 12h30, ou de repente não conseguiu me acompanhar 9h30, vale a pena, porque são pontos tão importantes, são posturas de participantes, postura do ser humano, comportamento tão reprovável, tão pesado. Eu acho tão importante que a gente tenha espaço para isso, para esse debate, para a gente levantar as questões, para a gente não normalizar as coisas. Então, convido a vocês, quem não pôde estar comigo ao vivo 9h30, pode assistir o gravado, porque vai valer a pena e você vai ficar com vontade de interagir. Ó, vou até dar uma dica aqui, ó. Uma dica assim, já pega uma banana. Você vai ficar com vontade de pegar uma banana na primeira live. Se você não está entendendo por quê, corre lá que você vai entender. A galera encheu aqui o chat de banana e eu peguei uma banana de verdade, porque, olha, tem coisas. E você também vai dar risada. Mas você vai dar risada porque você vai querer explodir. Sabe quando a gente ouve coisas e vê coisas que você não controla o que você sente? E para não fazer uma loucura ou ser processada, é melhor rir. Rir. Pelo menos você tenta botar alguma coisa dentro de você para fora. Eu garanto que a primeira live vai provocar todas essas reações em vocês. Tô mentindo? Quem estava comigo na primeira live sabe que eu não tô mentindo, tá? A Elizabeth, fora Domini, só que no Play Plus passou um momento em que o Domini e a Adriana falam que 3 de 5 parafusos estavam frouxos. Eita, Gleiciano. Eu vi Gleiciano Silva, eu vi ele falar que um estava solto, um estava frouxo, eu vi ele falar isso, tá? Né, Baianinha? Boa tarde, Dinalva. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Isabel de Lima. Tá, vou te dar essa moral. Você botou um monte de cocô pra mim na primeira live, né? Mas deixa eu ver. Cíntia, nunca quis ofender você. Eu admiro, pois subiu emoji de bosta. Era pra Emily. Me desculpa. Ah, tá. Por não saber digitar direito. Sou Carol Baiana. Foi uma... Não, mas eu não te bloqueei, tá? Eu me desbloqueei, tá? Porque eu não tinha te bloqueado, não. Queridas, desculpas aceitas. Realmente, você tinha colocado o emoji de cocô para mim. Eu até falei, poxa, fazer o quê, né? Até falei isso. Mas você está se desculpando, Isabel de Lima, e dizendo que não foi para mim. Aliás, que não seja para ninguém, inclusive do chat, mesmo quem pensa diferente, tá? Quem discorda. Eu acho que assim, é complicado ver gente defendendo o Domini, defendendo a Ana Paula. É complicado para mim, eu admito que é. Eu não vou desrespeitar essas pessoas, mas eu admito que me assusta. Me assusta. Mas o espaço aqui é para todo mundo. Com respeito e educação, o espaço sempre será para todo mundo, tá? Tá? Desculpas aceitas, querida, pelo amor de Deus. Tá aqui com a gente. Ai, sim, tchau. Derrubei minha garrafa d'água. Você tá aqui com a gente e é muito bem-vinda, tá? Todos são extremamente bem-vindos. O Bará tem superchat, tá? Deixa eu ver aqui, tá? Então tá perdoadíssima, Isabel, querida. Fica tranquila, já foi. Não posso deixar de comentar, Cíntia, sobre a live. Deixa eu ver aqui que eu falei para assistirem a de manhã. Tem que assistir. Torcendo muito para Carol, a Valquíria Miranda ser a campeã. Vou te falar, Cíntia, isso tudo que está acontecendo com a Carol, essa armadilha que foi arquitetada contra ela no domingo é triste. É a palavra, né, Valquíria? É a palavra que a gente usou na primeira live, da armadilha. Gente, eu trouxe ali no ponto a ponto e a galera comigo a construção certinha da armadilha que foi feita. Certinha. Deixa eu ver aqui, meus amores, tem superchat. Obrigada, Assis Rebelato. Obrigada, meu amor. Mandou um dinheirinho, mas não escreveu nada. Quando é assim, pode escrever o que quiser, pode mandar beijinho, que eu leio aqui com muito carinho, tá? Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo, e muito bem-vindo, tá? Live da banana da Cíntia. Né, Marisa Luz? Eu até falei, mete banana nessa live, mete banana nessa live.
Deixa eu ver aqui, ó. Renato, meu querido, Cíntia, se Carol e Radamés vencerem a prova, a torcida deles, fazendo um pouco de força, consegue tirar o Domini da final. Eu entendo o seu raciocínio, porque daí, como o voto é para salvar, se Carol e Radamés se livrarem dessa última DR e já abocanharem uma vaga na final, obviamente que essa torcida vai lá e salva a Rafa Tali, por exemplo, ou a Rayane e o Victor. Eu entendo o que você quer dizer. É que eu não invalido o movimento de Adriane e Domini, mas assim, faz sentido, Renato. Matematicamente faz sentido. Só não sei se querem, né, ter Domini e Adriana fora dessa final. Querem, entendeu? Não sei. Não sei. Gilene, beijo para você, a Marcinha Araújo. Miss Mônica, Deus fará justiça às mulheres de verdade. Carol campeã. Eu também tenho essa sensação de justiça, sabe? Aliás, quem assiste reality, quem acompanha reality, quem torce, quem se envolve, eu já falei isso para vocês outras vezes. A gente tem o sentimento de justiça, no geral. Ninguém aqui assiste um reality show sem ter dentro de si o sentimento de justiça. Gente, isso é gritante, é automático, é inerente, tá na gente, tá na nossa pele. A gente começa a ver o reality, a gente gosta de reality, é óbvio que a gente tá com o sentimento de justiça gritando. Por quê? Porque a gente não suporta injustiça, porque a gente condena atitudes reprováveis, porque a gente não vai aplaudir aquilo que é nojento, podre. A gente não vai. Então, dentro da gente vai crescendo um sentimento de justiça. Eu já falei sobre isso. É justiça. Por isso que eu falo que a bandeira mais importante de um reality, sem invalidar pautas, lógico, tem pautas altamente relevantes. O Power Couple está trazendo isso para gente. São pautas que precisam ser debatidas. São pautas reais. Reais. Agora, tem gente que vai esvaziar a pauta, aí a gente não tem paciência. Mas a bandeira mais forte que a gente tem que carregar, e eu falo para vocês que eu carrego, quando eu assisto reality, me proponho a comentar, eu tenho um canal para isso, Jesus, é a bandeira da justiça. Porque quando a gente tenta ser justo, quando a gente busca ser justo, quando a gente analisa os fatos como de fato eles precisam ser analisados, quando a gente assiste, analisa, condena, traz isso para a pauta, debate, olha sob todos os ângulos. Quanto mais a gente puder ter essa visão aberta para falar sobre o que a gente está vendo, mais a gente se aproxima de ser justo. Concordam, amores? O sentimento de justiça que bate dentro da gente, que a gente é justo na vida, ou que a gente é justo ao assistir um reality, devemos ser, porque o público é soberano, é a gente que escolhe, é a gente que vota. Então, se a gente não for justo, quem é que vai ser? Então, essa responsabilidade que o público tem de votar, de engajar, de comentar, de participar de enquete, porque isso é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. A gente faz isso muito mais em paz quando a gente é justo. Que não é sobre torcida. Eu sei que existe torcida, eu prefiro esse lado do que esse. É lógico, é um jogo. Como é que não vai ter torcida se não tem, se é jogo? Qualquer jogo tem torcida. Jogo de bolinha de gude, de futebol de botão. Se você estiver assistindo, você vai torcer para um dos lados. É natural. A gente torce porque é um jogo. É um jogo de pessoas reais. É um jogo de fatos reais. Não é fictício. Ninguém entra com enredo. É um jogo real. Os movimentos, o que cada um pensa, o que cada um fala, é muito real. E por ser real, é óbvio que do lado de fora, a nossa torcida de jogo, ela vai indo conforme você vai se identificando com aquele participante. Só que muitas vezes acontece o que está acontecendo no Power. Vai além do jogo. E quando vai além do jogo, não é mais só sobre jogo. Não é mais só sobre eu torço. Eu torço, torcida. É mais. É sobre o que você acha certo. É sobre o que você aplaude. É sobre o que você se inspira. É sobre o que é você, os seus sentimentos, os seus valores. Porque o Power Couple está trazendo para gente comportamentos, posturas e atitudes que vão além do jogo. Olha esse último quebra-power. O que tinha a ver trazer Viviane Araújo para a história? Trazer que Rayane é amante.
chamar a Carol de flasta ou trazer alguma situação que ela se coloca na frente para invalidar a masculinidade do Radamés, tudo uma armadilha. Isso é além do jogo. Isso é sobre caráter. O que o Everton e a Emily fizeram com a Rayane é caráter, não é jogo. Então, amores, isso é sobre caráter. Isso é sobre valores e que vai tudo sim, vai tudo além do jogo. É óbvio que a gente tem a responsabilidade de tratar esses assuntos como além do jogo, porque são. E quando a gente olha para tudo isso e tem a responsabilidade de opinar e de votar, a gente tem que tentar ser justo. Então, quando eu vejo os comentários, ou quando a gente fala, eu até escrevi ontem no meu Twitter, que sabor vai ser ver Carol e Radamés ganhando. Não é só sobre jogo. Quando a gente, como público, escolhe alguém, quando a gente vota, quando a gente traz os fatos aqui, a gente está buscando um sentimento de justiça. A gente quer que termine qualquer reality. Me digam se eu estou falando mentira. Pode ser Big Brother, pode ser Power Couple, pode ser Fazenda, pode ser o Raikkonen Parta. Quando termina e a gente vê quem venceu, tem que trazer um sentimento de justiça. Lógico, não vai agradar todo mundo, porque tem gente que prefere Adriane Domini. Então, se a Carol ganhar, para quem torce para Adriane Domini, não foi feita a justiça. O que a gente vai fazer? Vai pegar essas pessoas e tentar mostrar o quê para elas, se tudo já está lá para ser visto? Se elas não estão vendo, elas não vão ver, porque a gente está falando.